Quero falar hoje sobre convicções. Eu confesso que tinha preparado uma mensagem para continuar falando sobre oração. Aproveitei esses dias que tive que ficar em casa com a perna para o alto e estudei bastante, corri atrás de várias informações que eu ainda quero continuar. Nós vamos continuar estudando sobre oração. Preparei, final da tarde de sexta, feliz, essa mensagem maravilhosa. E na sexta noite não pude vir no estudo, fiquei em casa e fiquei lendo a Bíblia. E quando eu estou lendo a Bíblia, acho que creio que Deus falou algo diferente. Falei: Senhor, se o Senhor quiser que eu mude, eu mudo. Está tudo pronto, né? Mas se o Senhor quiser. E quando cheguei sábado aqui, ontem pela manhã, estava ali no escritório fazendo algumas coisas e veio no coração: escuta, fala disso. E tá bom então. Aí fiquei ali, gastei mais um tempo para preparar essa outra mensagem e quero falar sobre convicções, as minhas convicções, e espero que sejam as mesmas convicções que você tem no teu coração. Para estudar sobre isso, e a gente vai continuar depois dos 6 dias, a gente vai continuar falando sobre oração. Tem muita coisa gostosa, legal para aprender sobre oração. Para a gente aprender mais sobre convicções, eu quero estudar na Bíblia um texto com vocês. Um texto clássico. O certo seria eu ler o começo, mas eu quero começar pelo fim. Você que trouxe a Bíblia, abra aí no livro de João, por favor, capítulo 20. João capítulo 20. Como eu disse, quero começar pelo fim, porque o fim, para a gente entender o começo, vamos começar pelo fim. João capítulo 20, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Se tudo correr bem, vai estar certo. A partir do versículo 1 diz: Jesus tinha sido crucificado, tal, e versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3, Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Versículo 4, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5, ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, 6, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho. 7, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Versículo 8, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Guarde isso, ele viu e creu. Versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10, Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Versículo 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. 13, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Versículo 15, disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai
e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e viu, ela disse, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Aí Jesus aparece aos discípulos, 19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, beleza, tudo bem pessoal, legal. É isso que está escrito aí? O que Jesus falou? Eu estou falando isso, pausa aqui, porque tem gente que fala o seguinte, eu não gosto de falar paz, esse negócio de paz é coisa de crente e tal, negócio de falar beleza, legal e tal. Mas quem é cristão e tem paz, ele fala de paz, paz seja contigo. Jesus disse, se essa paz a pessoa receber, ele vai ficar em paz. Se ela não receber, ela vai voltar para você, você vai ficar em paz. Então, quando você fala, paz seja contigo, graça e paz, paz do Senhor, você está falando assim, que a paz de Deus esteja na tua vida, a mesma que está na minha, que você só fala aquilo que você tem, beleza? Vamos lá, versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram. 21, novamente Jesus disse, legal pessoal, beleza, tudo bem? Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aí, por último, Jesus aparece a Tomé, versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Versículo 27, e Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, ou coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerão. Você crê em Jesus? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, então nós somos felizes, porque eu creio em Jesus. Versículo 30 e 31, para acabar aqui o texto, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. 31, mas estes foram escritos. Para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Convicções. Por que ter convicções? O que é convicção? Convicção é algo que eu creio, é algo que eu acredito, é algo que eu defendo. E aí eu vejo para a Bíblia, a gente leu aqui parte do final, um capítulo antes, Jesus foi crucificado. Antes de ser crucificado, Jesus passou pelo menos 3 anos, quase 3 anos e meio, alguma coisa assim, mostrando para as pessoas quem realmente Deus era, e aqueles que quisessem servir a Deus tinham que olhar para ele, porque ele era o protótipo de Deus. Você quer agradar a Deus, é só você olhar Jesus e viver como Jesus. Jesus era um homem, enquanto homem de fé, de oração, de jejum, um homem que fazia o bem, um homem que abençoava pessoas. E depois de tudo isso, no final ele ainda enfrenta um sofrimento terrível. Eu fiquei pensando, todo esse sofrimento que Jesus passou
Será que valeu a pena? Será que valeu a pena Jesus morrer na cruz? Antes de morrer, pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinho, chibatadas nas costas, todo aquele sofrimento que Jesus enfrentou para consumar o que Deus tinha de melhor para a gente, a salvação. Afinal de contas, a Bíblia diz que todos pecaram. Eu, você e toda a humanidade pecou. Por conta disso, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida que vem através de Cristo Jesus. Quer dizer, Deus moveu o sobrenatural. Deus fez coisas tremendas para que eu e você hoje, por exemplo, pudéssemos estar aqui, vivendo esse momento gostoso de comunhão, podendo adorar, podendo ser livre. Viu, a semana passada a gente estudou sobre os hebreus. Os hebreus, apesar de tudo que Deus fez, a mente deles era escrava. Mas nós que temos uma mente renovada em Cristo Jesus, nós somos livres. Livres para adorar, livres para cantar, livres para trabalhar na obra do Senhor, livres para servir a Cristo na sua essência. Nós somos livres. Deus nos deu essa liberdade em Cristo Jesus. O problema é que nós, muitas vezes, por conta do lugar onde nós vivemos, e a gente estudou isso, como eu disse, com os hebreus, por conta do lugar que eles estavam, a convicção deles não era tão grande assim. Eles esperavam o Messias, na época o Messias, o Salvador, alguém que Deus ia mandar, libertar. Esse foi Moisés, tipo de libertador, que Deus levantou para tirá-los daquele lugar. Nós vimos aqui que apesar de Deus fazer tudo o que fez, todo o milagre, abrir o mar, protegê-los, livrá-los, capacitá-los, enriquecê-los, a mente deles ainda não tinha tanta convicção se realmente eles queriam aquilo. E pegando um gancho do que nós estudamos na semana passada, trazendo para os nossos dias, pesquisando sobre isso na internet, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas cada vez que eu pesquiso a gente vai mais fundo. Cresce assustadoramente no mundo o número de pessoas que não acreditam mais em Deus. Cresce assustadoramente no mundo o número de pessoas que não acreditam mais que Deus exista. Eu estou falando isso de pessoas que não são cristãs e pessoas que são cristãs. Eu tive puxando alguns nomes que conheço e talvez você conheça, brasileiro e fora do Brasil. E, inclusive, se você digitar no Google, o santo oráculo lá, Google, se você digitar lá ateus, ele vai dar um nome de pelo menos umas 30 pessoas. Uma dessas pessoas aqui do Brasil, Cássia Eller, ela disse que quando era mais jovem, ela pretendia ser freira. E até os seus 17 anos, ela era muito religiosa. Porém, com o passar do tempo, ela ficou sabendo que a Bíblia havia sido escrita em aramaico e traduzida para o latim. Aí, a partir dessa descoberta, ela começou a achar, então, que a Bíblia não passava de uma fantasia. Então, eu vou crer em Bíblia, eu vou crer em Deus? Não. Um outro cara que eu já assisti vários filmes com ele, John Malkovich, artista americano, artista que trabalha muito em muitos filmes americanos, ele disse o seguinte: apesar de evitar a polêmica do assunto, ele é ator e diretor, ele também disse que é bem cético sobre a possível existência de Deus. Em certa ocasião, John Malkovich foi bem frio ao dar a sua opinião. Ele afirmou que acredita nas pessoas, nos humanos e até nos carros, mas não acredita em algo que ele não consiga ter nenhuma evidência, como a existência de um Deus. Um artista aqui brasileiro que, pelo que sei, já faleceu, José Wilker, ou Wilker, como alguns falam, ele disse que foi criado em uma família religiosa e ele nunca escondeu a sua descrença em Deus. Numa entrevista ao portal IG em 2010, ele explicou os motivos que ele era ateu. Ele disse: durante os meus anos de formação, me despertou a mais profunda, a mais absoluta descrença em valores que os padres transmitiam, ao tentar vender as suas ideias
que no exercício diário eram opostas ao que eles pregavam. Então a resposta que eu obtinha não era satisfatória às minhas perguntas, por isso eu não acredito em Deus. Uma outra grande artista, atriz americana, Angelina Jolie, ela chegou a revelar a alguns tabloides americanos e europeus que se Deus existe, Ele existe somente para algumas pessoas, que para ela Deus não precisava existir. Um grande médico conhecido aqui do Brasil, Drauzio Varela, homem renomado, famoso, ele auxilia muitas pessoas, inclusive pela televisão, pela rádio, pela internet. Ele tenta, inclusive, combater o tabagismo. E ele diz, Drauzio Varela diz que ele é ateu desde os 10 anos de idade. Eu não acredito em Deus. Antônio Fagundes, um outro artista aqui brasileiro, ele diz, eu sou agnóstico. O mesmo que um ateu preguiçoso. Eu não penso em Deus. Eu acho difícil de acreditar em Deus. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Eu acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas eu não preciso de Deus para isso. Eu não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu já tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Eu li a Bíblia umas 5 ou 6 vezes, eu a li inteira. Eu já anotei, inclusive. Tem coisas muito interessantes. Mas também já li Alcorão, Allan Kardec, mitologia grega. Ele afirmou isso em uma entrevista a um jornal aqui de São Paulo. Outro artista americano, Brad Pitt, ele disse, nessa mesma linha de pensamento da Angelina Jolie, ele disse, eu não acredito em uma força superior. Ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer ou não. Até lá, é inútil pensar sobre isso. Aquele artista também americano, Hugh Laurie, que é aquele famoso Dr. House, ele foi taxativo, afirmando numa entrevista o seguinte, eu não acredito em Deus. George Clooney, grande artista também americano, ele disse que na verdade estaria mais para agnóstico. Ele disse que não sabe se Deus existe ou não. Por isso ele não vai desperdiçar uma coisa certa, que é a sua vida, na busca de algo incerto. E por último, um cantor aqui brasileiro, Nando Reis, ele disse, eu não acredito em Deus. Ao mesmo tempo, eu tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Eu sou evolucionista. Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre ele todas as burradas que eu fiz na minha vida. Se Deus existe, é a minha consciência. Isso ele afirmou em 2011, uma entrevista ao Estadão. Se você pesquisar, você vai encontrar muitos mais. Isso me remete para o texto que nós lemos. Que quando Jesus encontra Tomé, Tomé já tinha dito, ele não foi na primeira reunião, e quando falaram para ele, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Lembra que ele falou que isso ia acontecer? A gente não acreditou, mas aconteceu, a gente viu ele aqui, ele apareceu aqui, Jesus esteve com a gente aqui hoje, comeu com a gente aqui. Tomé falou, não acredito não. Jesus ressuscitado? Como assim? Vivo? Não acredito. E olha, só vou acreditar se eu colocar o meu dedo no buraco lá da mão dele e a minha mão no lado aqui onde furaram. Caso contrário, não acredito. Aí Jesus, uma semana depois, na reunião dos discípulos, aparece. E Tomé estava lá e deve ter tomado um susto, né? Porque o texto é interessante, ele diz assim, a porta estava fechada, mas Jesus entrou, né? E quando ele entra, Tomé deve ter tomado aquele susto, e Jesus vai direto nele. Assim, você é aquele cara que não acreditava, né? Então, põe o dedo aí. Põe a tua mão aqui. E a Bíblia diz que ele ficou muito constrangido. E Jesus olhou para ele e falou assim, você precisa ver para aquele. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que creem sem ter visto. Sabe, meus irmãos, eu estou te falando isso hoje porque a cada dia aumenta o número de pessoas céticas em relação a Deus. A cada dia aumenta o número de pessoas que vão à igreja, mas não tem relacionamento com Deus. A cada dia aumenta o número de pessoas que deixam de orar porque não acreditam mais na oração.
A cada dia aumenta o número de pessoas que deixam de participar de ceia, porque acha que ceia é só um detalhe. Gente que não conhece a Bíblia, porque Jesus disse, João 6,53, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem vida em você mesmo, você precisa ter vida. E para ter vida espiritual, você precisa comer, você precisa beber, você precisa participar, você precisa se esforçar por isso. E quando eu pesquisei na internet sobre uma outra estatística, eu sinceramente fiquei abismado. Porque na minha cabeça a estatística de 2010 é que haviam no Brasil 20 milhões de desviados. Hoje, 2018, existe entre 30 e 40 milhões de desviados no Brasil. Isso me leva a refletir. O que está acontecendo? O que está acontecendo que as pessoas estão desistindo de Deus, das suas convicções? Como eu digo aqui, parece que pecado não é mais pecado. Parece que Jesus não é Deus como ele se apresentou. Parece, né? Que Deus não faz mais nada. Que Deus não faz mais milagres. Poxa, e a gente, nós aqui na igreja temos vivido os milagres. Toda vez que eu olho para cá eu lembro, né? Milagre aqui. Milagre da Rebeca. Milagre de outras pessoas. Segunda-feira mesmo aconteceu um milagre, porque o tombo que eu tomei aqui foi um milagre, viu? Não ter quebrado nada. E Deus tem feito outros milagres aqui na igreja. Tempos de crise que a gente está vivendo, tem irmãos aqui que falam, pastor, Deus abençoou, fiz isso, fiz aquilo outro, aconteceu aquilo outro, foi liberado um dinheiro. Ou seja, Deus existe. Mas por que será que esse número aumenta? Nas minhas convicções, eu creio que está faltando as pessoas se aprofundarem na palavra, conhecerem a palavra, crerem na palavra de Deus. É que hoje em dia a Bíblia também é só um detalhe. Estão colocando em xeque a escrita, a tradução. E como a gente estudou numa das aulas aqui de sexta, nós somos fundo nisso. Tradução, escrita, isso não influencia muito. Porque se ela chegou até hoje, até aqui, e ainda é o livro mais lido no mundo, é porque tudo que Deus queria que a gente soubesse está escrito aqui. Amém? Aliás, agora eu quero voltar para o começo. Vamos ler junto aí, João capítulo 1. Abra a sua Bíblia aí. É óbvio que esse texto de João, tem gente que lê e não crê. Antônio Fagundes foi um deles. O Jô Soares, que já leu a Bíblia mais de 6 vezes, também foi um deles. Esses 40 milhões de desviados que existem só no Brasil, também não entenderam esse texto. Apesar do texto ser explicativo, claro, acho que não entenderam. Porque veja que interessante, capítulo 1 de João, versículo 1, diz o seguinte: no princípio, lá na criação, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Palavra, segundo também outra tradução, verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus no princípio. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê essa pessoa bonita que está do teu lado aí, legal, né? Se não for tão bonita, profetiza, né? Que seja, em nome de Jesus. Olha para ele e fala assim: meu irmão, Jesus se interessou por nós, nos amou, está aqui hoje. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5. A luz brilha nas trevas,
e as trevas não a derrotaram. Aí a história, a narrativa do livro de João diz o seguinte, versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Está falando aqui de João Batista. 7. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. 8. Ele próprio, João Batista, não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12, contudo, aos que o receberam, e eu sou um deles, aleluia. Aos que creram em seu nome, também sou um deles. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pausa, lembra daquele 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. Volte aí. 14. Aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, aleluia. Versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E está com a gente aqui nessa manhã. Sabe, meus irmãos, quando eu falo de convicções, acompanhe aqui no telão, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, 13 e 14. Jesus disse o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E aí eu volto para o século 21 e vejo o mundo que a gente está vivendo hoje. Um mundo em que mata-se por nada. Um mundo em que as pessoas valorizam mais as coisas do que os outros, do que o seu próprio semelhante. Haja visto o número de pet shops que cresce no Brasil e no mundo. Hoje movimenta bilhões, que as pessoas tratam mais, ou muito melhor, os cachorros e os gatos do que os próprios semelhantes. Pastor, mas o gatinho é bonito, o cachorro é bonito. Eu sou suspeito para falar, porque eu nunca tive cachorro nem gato. Meu pai e minha mãe tiveram um cachorro, chamava Lobinho. E quando a gente dava para ele arroz, feijão, carne moída, osso duro, ele comia banana, ele comia laranja, tudo que dava o coitado comia. Acho que porque também era o que a gente comia, né? E hoje você não pode dar isso, porque senão o cachorro vai morrer, vai cair o pelo, vai ficar em depressão. Esse é o mundo de hoje. Nada contra quem tem, quem faz isso. Mas os valores de convicções que nós temos estão sendo apagados, estão perdendo-se esses valores, essas convicções.
Convicção de que nós temos um Deus vivo, que apesar de tudo que está acontecendo, Ele está conosco todo o tempo. Todo o tempo. Que cuida de nós. Que abre porta onde não tem porta. Que morreu na cruz para me salvar, para te salvar, para salvar toda a humanidade. Ele não morreu só para 3, 4, Ele morreu por todos. Que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Que está conosco sempre. Que através da sua palavra as coisas foram criadas. Que basta uma palavra, como foi cantado há pouco pelo pastor Paulo, Deus do impossível, uma palavra dele, e a nossa vida é transformada. Só que o mundo de hoje, as pessoas estão perdendo a crença em Deus, porque Deus virou objeto de valor de estudo até. É que Deus, o Deus que me falaram que Ele existia, era um Deus que dava as coisas. Era um Deus que enriquecia. Era um Deus que fazia assim umas mágicas. E o Deus que eu conheci não era assim. Sabe, meus irmãos, eu sempre digo aqui que Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas creia, eu venci o mundo. E se você crer, Ele vai sempre te dar a vitória. Teve uma certa reunião que Jesus teve com várias pessoas, como é que hoje, eram vários. E Jesus, na sua palavra, foi tão legal que Ele disse o seguinte, por que vocês não vão por aí, falam o que vocês estão vendo? Vou capacitar vocês, vão lá. E o texto diz que eles foram. E eles pregaram, falaram de Jesus. Alguns até oraram por outros, milagres aconteceram, pessoas foram curadas, outras foram libertas, demônios foram expulsos. E aí quando eles voltaram, felizes, Jesus viu que eles gostaram do negócio. E quando eles disseram, Jesus, até os demônios se sujeitaram a gente. Nós oramos, as pessoas foram curadas. Jesus falou, não fique feliz por isso. Fica feliz, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E olha, eu vou mais longe, hein? Não fica vagando com isso. Tem coisas mais importantes. Porque sabe, meus irmãos, eu falava isso com os irmãos aqui ontem, no meio da mudança aqui. Eu conheci, lá no átrio, no centro de recuperação, pessoas que chegaram lá, viciados em bebida, em drogas. Pessoas que receberam um tratamento durante 9 meses. Que tratamento foi esse? Aquele tratamento de choque. Palavra, 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 palavra. Eu confesso até que eu não concordo muito com isso. Não com o sistema lá, com o átrio, mas um pouco das coisas que se faz. Já conversei até sobre isso com o pastor Bob. Porque a pessoa ela é obrigada a ler Bíblia todo dia. Ela é obrigada a orar todo dia. Ela é obrigada a fazer algumas coisas todos os dias. Se ela não fizer, ela vai ser disciplinada. Então a pessoa, ela fala, bom, eu quero me libertar, então eu tenho que ler Bíblia, eu vou ler Bíblia, eu tenho que orar, eu vou orar, eu tenho que tal, mas aquilo ali é algo da boca para fora. Me lembro de novo dos hebreus. Quando eles voltam para o mundo, ou para casa, passa-se 2, 3 meses, mesmo estando em igrejas, a gente já teve aqui casos assim, graças a Deus pelo menos um permaneceu e permanece, está aqui com a gente, para a glória do Senhor. Mas teve outros que passaram aqui, tipo, não, eu não concordo muito aqui, eu não me identifico muito com a igreja, eu vou para outra, e da outra foi para outra, e foi para outra, e hoje você sabe que o cara está na rua. Voltou às drogas, à bebida. Faltou convicção, crer. E Jesus, ele foi claro com aqueles homens, tão claro ele foi, que alguns deles desistiram. Isso está em João capítulo 6, acompanha aqui no telão, se tudo der certo, versículo 60.
em diante, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem que pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Olha, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63, Jesus disse: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes digo, ou que eu lhes disse, são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 65, e Jesus prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro, ele respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Isso sim é convicção. Sabe, queridos, eu encerro as considerações finais aqui falando sobre convicção. Nós já tivemos várias pessoas que passaram aqui, como eu disse, conversava com os irmãos ontem, de gente que ele não consegue ler só a palavra, ele não consegue só orar, normalmente, vir ao culto, cantar, adorar, e depois continuar a sua vida trabalhando, se esforçando. Não, ele acha que ele vai chegar na igreja e vai acontecer assim um passe de mágica, que tudo vai cair do céu, que tudo vai acontecer. Isso pode acontecer? Sim. Já aconteceu? Sim. Isso são exceções, porque segundo a Bíblia, a regra é você ficar firme, é você buscar a Deus. Como a gente canta aqui, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso é convicção. Pastor, mas eu não vejo. Bem-aventurado sou eu e você que não vimos Jesus, mas eu creio, tenho convicção que Ele está com a gente aqui hoje. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele se importou comigo, com você e com toda a humanidade. Aí vem alguns desses grandes artistas que são ricos, famosos, e dizem assim: eu não preciso de Deus, eu não acredito em Deus. Deus, se Ele existe, só para outras pessoas, para mim não, eu nem preciso. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso buscar a Deus? Para que eu preciso ir todo final de semana numa igreja? Para que eu preciso orar, falar com Deus que eu nem vejo? Para quê? Por quê? Por isso que tem quase 40 milhões desviados, porque eles não têm mais convicção. Por isso que eu disse há pouco, quando Jesus chegou, Ele falou o seguinte: ô Rodrigo, paz seja contigo. E quando Jesus disse para aqueles homens, disse assim: a paz que excede todo entendimento, como Paulo escreveu, que ela esteja em vossos corações. No mundo tribulado que a gente vive, só a paz de Deus em Cristo Jesus para nos mudar, nos trazer confiança. Aquela paz que quando você conhece mesmo a Deus, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, e aí você chega lá e a pessoa fala assim: essa cirurgia, já vi 3 morrendo. É mesmo? É, já vi 3. Tomara que você não seja a 4ª. Deus que te livre. Quando você conhece a Deus, quando você confia em Deus, quando você tem convicção, você vai. Se Deus tocar no coração, direcionar a mão no médico, e ele fizer o melhor, você vai sair dali para uma vida melhor.
Se de repente acontecer alguma coisa, você vai dali para melhor, se você confia em Deus e tem Ele como Senhor e Salvador de sua vida. O problema, meus irmãos, que a gente está vivendo hoje é falta de convicção. Ir à igreja é fácil. Participar de cultos, fácil. E é por isso que a cada dia as pessoas estão mais descrentes. Que parece que Deus não existe. Ah, irmão, mas Deus existe. Deus existe. Deus existe. Ele existe tanto que, segundo João, sem Ele, nada do que existe existiria. Os cientistas já chegaram à conclusão de que por trás de tudo isso que existe, tem uma mão poderosa que direciona, que manda, que faz. E o que eu quero te ensinar hoje, ou tratar com os irmãos hoje, neste momento de ceia, porque agora a gente chegou no segundo semestre de 2018. E talvez lá atrás, nos 6 dias de janeiro, na ceia, no primeiro domingo de janeiro, você participou dos 6 dias, e de repente você fala assim, poxa, está chegando em junho, terminou junho, começou julho, e ainda não aconteceu o que eu imaginava que fosse acontecer na minha vida. Parece que Deus não quer mais me abençoar, parece que Deus não existe. Ah, meu irmão, eu te encorajo a você sair daqui hoje pensando o seguinte: Deus existe. E eu vou começar um segundo semestre, como eu estou começando hoje. E eu vou profetizar sobre esse semestre, um semestre de bênção, de vitórias, de realizações. Tudo que vier à minha mão eu vou profetizar para Deus prosperar. Eu vou me esforçar, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Virão pessoas que dirão para mim assim: você não precisa falar paz. Para que falar paz? Não, eu falo paz porque eu tenho paz. Você não precisa crer em Deus. Creia no teu trabalho, no teu dinheiro, no teu carro. Não, eu creio em Deus. E mesmo que eu não tenha dinheiro, carro, trabalho, ainda assim Deus vai prover na minha vida. Escuta, você crê na Bíblia? Creio. Você crê naquela história de um grande peixe engolir um homem? E o homem ficar 3 dias dentro da barriga desse peixe, sem se dissolver lá dentro. E depois esse peixe atravessa quase 2.000 quilômetros e gospe ele, ou vomita, como diz a Bíblia, lá na praia onde ele deveria ter ido desde o princípio. Eu acredito. Ah, isso aí é papo furado, cara. Eu não acredito. Eu acredito. Você acredita que o mar abriu e o povo passou no meio? Acredito. Ah, mas os cientistas disseram que isso aconteceu porque naquela época era a época de seca e o rio estava rasinho. Poxa, se o rio estava rasinho e matou o exército do Egito, aí é mais profundo ainda, né? Ou seja, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele se importa comigo, contigo. Eu creio que Ele dá a oportunidade hoje da gente escrever um novo tempo nesses próximos 6 meses. Para eu e você chegar no final do ano assim, com as mãos erguidas, regozijando ao Senhor. No culto da virada, tá aqui juntos dizendo assim: glória seja dada ao Deus da minha vida. Tudo que aconteceu nesse ano, de bom ou de ruim, me serviu de aprendizado, acrescentou na minha vida, e eu vou permanecer firme. 2019 virá, se Deus permitir, eu vou permanecer firme. Escuta, mas lá no teu emprego tem gente que não acredita em Deus, não tem problema, eu acredito. Escuta, mas lá na tua casa tem gente que não acredita em Deus, mas eu acredito. Escuta, mas em todo lugar que você vai, as pessoas não falam mais de Deus, elas não querem saber de Deus, mas eu quero, eu vou à igreja, eu vou buscar ao Senhor, porque eu sei que quando eu vou, quando eu participo, eu recebo do Senhor a sua maravilhosa luz, que João descreveu aqui, a luz dos homens, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está conosco aqui nesta manhã mais uma vez.